Saudações a todos, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez em nosso canal, reunidos para mais uma mensagem importante da espiritualidade, né? E hoje estive recebendo algumas intuições, tá? Desde aquela canalização com Darko de Antúria, um nome me veio à mente, tá? O nome de Torgo. E me veio então algumas imagens, né, de um ser reptiliano também, mas em uma forma diferente, meio crocodilo, meio homem, meio réptil, um lagarto um pouco diferente, tá? Mas o que está acontecendo, né? Por que estão vindo estas canalizações, estas verdades novas? Bom, este nome, Torgo, está vindo à minha mente já faz alguns dias e pode ser que neste vídeo eu receba alguma intuição, alguma inspiração vinda então desta fonte. Estava lendo aqui o livro de Jesus, né? As Cartas de Cristo. Enfim, e este nome veio novamente à minha mente. Então, caso eu receba alguma intuição, caso receba alguma revelação, alguma informação de forma consciente, intuitiva, tá? Trarei aqui para vocês então no vídeo, tá? Pode ser que no decorrer do vídeo eu receba a intuição, a canalização, ou através de telepatia, né? Desta fonte, deste ser, né? Conhecido como Torgo, tá bom? Pode ser que ele também seja um reptiliano da luz, porque existem reptilianos, draconianos e outros lagartos da luz. Existem dragões celestiais, dragões da luz, seres da luz de várias espécies, várias raças. Não existe somente uma raça que pertence, por exemplo, às trevas, tá? Mesmo porque muitas raças de extraterrestres que pertencem às trevas estão também se modificando. Existe uma movimentação em vários planetas, em várias orbes, né? Em vários mundos. Então, existem sim muitos seres sombrios, trevosos, mas muitos estão se redimindo, muitos estão se modificando, melhorando, né? Como os Exus, né? Muitos espíritos que se encontravam nos umbrais, muitos espíritos endividados, muitos espíritos menos esclarecidos, né? Se redimiram, se modificaram, se melhoraram. Então, existem muitos Exus que resolveram trabalhar para a luz, mas que trabalhavam para as trevas. Então, sim, é possível que um ser se redima, se modifique, se melhore, tá? Não podemos generalizar, sermos extremistas ou radicais, né? E classificar uma raça pertencente a uma falange, porque o espírito, que é um princípio inteligente, uma centelha divina, ele pode se modificar, ele pode melhorar. Um ser que é das trevas pode se modificar e se transformar num ser de luz. Claro que vai depender muito do esforço daquele ser, daquele espírito em dominar suas más tendências, suas más inclinações, eliminar vícios, eliminar todas as sombras tenebrosas de seu ser. É necessário que a consciência do ser se eleve através da reforma íntima,
através do perdão, através do arrependimento. É possível que um ser espiritual evolua, adquira então o progresso espiritual. Tá? Então, devemos tomar muito cuidado, porque sim, existem reptilianos, draconianos das trevas, mas também existem alguns reptilianos e draconianos da luz, tá? Não nos esqueçamos, porque os reptilianos, os draconianos ficaram muito conhecidos, famosos, tá? Por serem seres mais trevosos, né? Então, muitos reptilianos e draconianos se apossaram aqui do nosso planeta Terra e dominaram as consciências, né? Então, sim, os reptilianos, os draconianos e outros seres de outras raças extraterrestres também participaram, tá? De um plano, né, maquiavélico, pernicioso, nefasto, maligno, com o intuito de dominar as consciências, né, para então propagarem seus trabalhos trevosos. Sim, então existem reptilianos, draconianos e outros seres extraterrestres que pertencem às trevas. Porém, muitos reptilianos e draconianos e outros seres extraterrestres se redimiram, se modificaram e resolveram trabalhar para a luz, tá? Então, devemos tomar cuidado, né? Sem generalizar, sem radicalizar, sermos extremistas, tá? Existem algumas raças de extraterrestres que pertencem à luz e às trevas, tá? Em praticamente quase todas as raças é dessa forma. Claro, existem raças de extraterrestres que pertencem somente à falange do mal, das trevas. E existem algumas raças de extraterrestres que pertencem, né, à luz, à falange do bem, né? De qualquer forma, existem infinitas raças de seres extraterrestres, tá? A infinidade é absurda. Então, existem infinitas raças de seres extraterrestres, de mundos infinitos, nestes universos infinitos, que pertencem à luz e às trevas. E muitos seres extraterrestres que pertenciam às trevas se modificaram, se redimiram, melhoraram e resolveram trabalhar para a luz. Claro, não são todos, foram alguns, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, que os draconianos e os reptilianos dominam as mentes, as consciências, que muitos reptilianos e draconianos estão no poder, né? Estão na mídia, na política, na área da segurança pública, na área da educação, na área da saúde, na área da ciência, na área da tecnologia, em todas as profissões, em todas as áreas, inclusive, né, na família, entre amigos, na sociedade, enfim, existem muitos reptilianos e draconianos das trevas que estão aqui em nosso mundo tentando atrapalhar, comprometer e prejudicar o trabalho da luz. Sim, isso existe. Mas não são somente os draconianos e os reptilianos. Existem outras raças também, tá? Mas, ao mesmo tempo, não são todos os reptilianos, não são todos os draconianos. E não são todas as outras raças extraterrestres, tá bom? Existem muitas raças de extraterrestres da luz ajudando neste momento o nosso planeta, tá? Existem, por exemplo, os arcturianos, os pleiadianos, sirianos, orinianos ou orianos, né? Os andromedanos, os insectoides, os greys ou tal greys, né? Existem também aqueles que
também são felinos, tá? Existem também os dolphins, os aviários, os canídeos. Existem também reptilianos e draconianos da luz, que também estão ajudando todas essas outras raças extraterrestres da luz. Enfim, no meio de todos estes seres da luz, né, no meio da espiritualidade da luz, existem seres extraterrestres da luz também. Como eu disse para vocês, existem infinitas raças, né? Eu citei apenas algumas aqui, né? Arcturianos, Pleiadianos, Sirianos, Andromedanos, né? Greys, Talgreys, felinos, insectoides, dolphins, aviários, canídeos. Existem também os orinianos, venusianos, marcianos, uranianos. Existem infinitas raças de seres extraterrestres que sequer imaginamos. Existem algumas raças de extraterrestres que são da luz e algumas que são das trevas. Então, como aqui em nosso planeta. Em nosso planeta existem seres que pertencem à luz e seres que pertencem às trevas. No meio de nós, humanos, terráqueos, existem aqueles que pertencem à luz e outros que pertencem às trevas. Mas o nosso planeta, como é o planeta prisão, todos os seres que aqui estão, tá, é porque precisam evoluir bastante. Salvo algumas exceções, existem espíritos mais evoluídos, espíritos da luz, que encarnam em nosso planeta para ajudar a humanidade, tá? São espíritos missionários, são os enviados de Deus, né? Então existem muitos espíritos da luz mais evoluídos que encarnam em um planeta como o nosso, né? Para ajudar outras consciências a evoluírem. Em suma, consciências mais elevadas, consciências mais evoluídas, ajudando as consciências menos evoluídas, as consciências menos esclarecidas, mais ignorantes, né? Então, em todos os planetas, praticamente em quase todos os planetas, ocorre dessa forma. Ou seja, consciências mais elevadas sempre ajudarão outras consciências menos elevadas. Tá? Dessa forma, as consciências mais elevadas auxiliam na evolução planetária, né? De todos os seres. Como toda escola precisa de um bom professor para ensinar os alunos, todo hospital precisa também de profissionais da saúde para cuidarem, tratarem e recuperarem os doentes, né? Os pacientes. Assim também como as prisões precisam de uma segurança eficiente para prender criminosos. Em suma, né, em todo o planeta é necessário que existam espíritos ou consciências mais elevadas para instruir, ensinar, esclarecer. É necessário de espíritos guardiões, né, para também capturar, né, criminosos, conduzi-los aos seus destinos certos, né? Assim também como é necessário, né, consciências e espíritos que tenham condições de auxiliarem na cura, no tratamento e na recuperação de muitos doentes, né? Em suma, Deus envia aqueles espíritos mais evoluídos, melhores preparados, para auxiliar a humanidade. E muitos destes espíritos, tá? Muitas destas consciências têm funções diferentes. Reencarnam em setores diferentes, em profissões diferentes. Então existem muitos espíritos evoluídos em várias profissões. E estes espíritos mais evoluídos, às vezes, são incompreendidos, né? São mal interpretados e às vezes até perseguidos, né?
Ocorre que muitas consciências mais elevadas, quando se defrontam com essas consciências menos elevadas, estas consciências mais elevadas são mal interpretadas e seus ensinamentos são distorcidos, adulterados, corrompidos, deturpados, mal interpretados, né? Por consciências menos elevadas. Então, percebam que em todas as áreas, em todas as profissões, existirão aqueles espíritos, aquelas consciências mais evoluídas, mais elevadas, que tentarão ensinar, instruir, educar para o progresso da humanidade. Uma árvore que dá frutos leva pedrada. Uma árvore que não dá frutos não leva pedrada ou paulada, enfim. Ou seja, prego que se destaca é martelado, tá? Então, aquele que se destaca às vezes incomoda, né? Às vezes um profissional de alguma área qualquer incomoda um outro, talvez por inveja, ciúme, cobiça, enfim. Mas as trevas se incomodam com a luz. Às vezes aquele ser fica tanto tempo na gruta, numa caverna, na escuridão, que quando ele tenta sair para fora de sua gruta, da caverna, ele sai um pouco excitante, né? Com medo da luz, e a luz forte incomoda os olhos daquele que viveu por muito tempo na escuridão, e aquele que ficou por muito tempo na escuridão mal consegue abrir os olhos porque a luz é tão forte que incomoda, fere e dói os olhos daquele que ficou por muito tempo na escuridão. Então, aquele que ficou por muito tempo na escuridão numa caverna precisa aos poucos se acostumar com aquela luz, porque aquela luz forte incomoda e até mesmo faz com que ele não enxergue, porque uma luz muito forte pode ofuscar aquele que estava nas trevas, porque a luz ilumina tudo e mostra, revela toda a verdade, mas aqueles que estavam na escuridão demorarão para se acostumarem, para se aclimatarem, se adequarem ao ambiente novo. Então precisa, de forma gradativa, gradual, se acostumando. Estes espíritos que por muito tempo ficaram na escuridão precisam então se acostumar com a nova realidade, com o novo ambiente, tá? É um ambiente novo. Quando então aquele ser das trevas sai da sua toca, porque quer ver a luz, de forma gradativa, ele começará a enxergar melhor as coisas. Aquela luz que ofuscou de imediato, no primeiro instante, aos poucos, vai permitindo que os olhos que estavam acostumados às trevas se habitue, se acostume a enxergar as coisas na luz. E este ser, então, passará a enxergar um pouco melhor as coisas, porque a luz mostra tudo. A luz revela toda a verdade. E estes seres, então, começarão a enxergar aquilo que não enxergavam. Saindo de suas tocas, começarão a enxergar novos horizontes, um novo mundo, um colorido que eles não estavam acostumados a enxergar. Meus amigos, eu acho que eu estou recebendo intuições de Torgo, deste reptiliano, draconiano, deste lagarto que pertence à luz, semelhante a um crocodilo, enfim, um réptil. Mas sinto que estou recebendo algumas intuições
muitas ideias, informações vêm à minha mente como um bloco de informações, né? Intuitivamente acabo captando estas informações. Claro, de forma anímica da minha própria alma, eu também participo. Tento não interferir tanto no processo, tá? Mas, como estou no início, caminhando, estou me acostumando, né? Porque eu sou um iniciante, um aprendiz. Então, de forma gradativa, vou melhorando aos poucos a minha faculdade mediúnica, tá bom? Peço que vocês tenham paciência, tolerância, me perdoem por qualquer tipo de equívoco, engano ou erro, tá bom? Vamos lá então. Então, retomando aqui, vejam que Deus dá oportunidade para todos. As consciências que estavam adormecidas na escuridão também têm a sua chance de encontrarem a luz. Então, muitas consciências perdidas, ignorantes no mal, porque estavam viciadas a certos padrões de comportamento, estão começando a despertar espiritualmente. Está acontecendo um fenômeno em nosso planeta, né? Um evento planetário importante, que é a propagação da luz, né? Saint-Germain, né, já disse em uma de suas canalizações que a energia da verdade está muito poderosa em nosso planeta. Tá? Jesus, ou Yeshua, Sananda, Betsu, Micael, enfim, chamem-no como preferirem, mas o nosso mestre, Jesus, através de sua obra As Cartas de Cristo, trouxe um ensinamento imprescindível para a nossa evolução espiritual, moral, intelectual, em todos os níveis, né? Na verdade, Jesus trouxe uma obra imprescindível para a elevação de nossas consciências, ou seja, para a expansão de nossa consciência e o nosso despertar espiritual. Esta obra é magnânima. Junto com a obra de Saint-Germain também, o livro de ouro de Saint-Germain, e muitas outras obras importantíssimas da espiritualidade, muitas consciências estão despertando. Muitas consciências estão despertando. Existem médiuns magníficos por aí, né? Tem alguns médiuns no YouTube, médiuns que psicografam livros, médiuns que participam de palestras, seminários, que tem outros canais na internet, né? Tem outros trabalhos diferenciados. Enfim, existem muitos médiuns da luz que são enviados de Deus, que estão propagando a luz através de seus trabalhos, né? Deus os enviou. Então, muitas consciências estão despertando. É claro que no meio de tantos trabalhadores da luz e médiuns da luz, também existem aqueles que querem atrapalhar o serviço da luz. Existem médiuns e trabalhadores das trevas, tá? Sim, existem alguns médiuns das trevas, alguns trabalhadores que servem as trevas, que tentam atrapalhar, comprometer e prejudicar o trabalho da luz. Mas todos estes trevosos serão expostos, tá? Todos eles serão, então, desmascarados, né? O véu cairá. Como num jogo de xadrez, num tabuleiro, os trabalhadores da luz, como peças de um jogo de xadrez, tentarão então duelar contra o seu adversário, oponente, né? Que são as outras peças do tabuleiro do xadrez, e a luz então dará o seu checkmate final, ou seja, todas as peças do xadrez, todos estes trabalhadores das trevas, médiuns das trevas, cairão, serão desmascarados, e como nessas peças de xadrez, todas estas peças
cairão um a um até o checkmate final. Ou seja, a luz sempre vence, porque a luz tem uma estratégia mais eficiente, tá? As trevas também adotam estratégias inteligentes, táticas, artimanhas, enfim, mas o planejamento e a estratégia da luz é muito mais eficiente e a luz sempre vence, tá? Porque a luz, ela vem de uma força infinita que governa, controla tudo que existe nos universos, tá? Então, Deus, que é o ser supremo e absoluto, ser onipotente, onipresente, onisciente, que está no controle de tudo, governa tudo, jamais erra, nunca se engana, não existem equívocos na obra de Deus. Enfim, Deus sabe de tudo. Deus tem ciência de tudo. Tudo está, então, no controle de Deus. Então, tudo está em ordem. Tudo está como deve estar. Nossa fé, ela precisa ser inquebrantável para que possamos entender que tudo está como deve ser. Deus, que é o Criador de todos os universos existentes e é o Criador de tudo que existe nos universos existentes, está dentro de nós, fora de nós, está dentro de todos os universos infinitos, por trás de todos os universos infinitos, no plano físico, no plano espiritual, no macrocosmo, no microcosmo, enfim. E Deus está dentro de nós, porque nós somos uma centelha divina, uma partícula de Deus. Nós somos uma porção menor, um fragmento, uma ramificação, extensão ou uma subdivisão de Deus. A consciência divina, a mente divina universal, está condensada em nosso espírito. A mente divina universal está em nossa mente. A consciência de Deus está em nossa consciência. Em suma, a consciência de Deus ou a mente divina universal estão condensadas em nossa mônada, em nosso espírito, em nossas consciências. Mas para que nós possamos manifestar a mente divina universal, para que possamos manifestar a consciência de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, estabelecer uma conexão, uma sintonia e uma afinidade poderosíssimas. Dessa forma, nós conseguiremos então expressar as qualidades, virtudes e os atributos divinos, porque nós somos seres divinos. Nós somos uma porção, um fragmento, ou seja, um fractal de Deus. Nós viemos da fonte. Deus está em nós e nós estamos em Deus, porque Deus habita o todo. Lembre-se do que Jesus nos ensinou: vós sois deuses. Mas para que possamos manifestar, expressar estas qualidades, virtudes e atributos de Deus, nós precisamos estabelecer uma conexão, sintonia, afinidade potentes com Deus. Buscar entrar na frequência dele. Porque quem se distancia de Deus acaba ocultando, encobrindo e escondendo esta luz que há dentro de si. Os seres trevosos, os seres sombrios, eles se distanciam de Deus. Os seres trevosos, os seres sombrios, se esquivam da luz. Então, por opção, por escolha, os seres trevosos e sombrios não querem se conectar, se sintonizar e se afinizar na mesma frequência de Deus. E por opção, por escolha, os seres trevosos ou sombrios se distanciam de Deus,
se distanciam da fonte, se distanciam da luz, encobrindo, ocultando, mascarando, acobertando, escondendo a própria luz que existe dentro deles, optando então em permanecer nas trevas, nas sombras, por opção, por escolha. Mas a luz de Deus ainda está lá. Ela só está ocultada, escondida, encoberta, camuflada. As sombras densas, pesadas, carregadas das trevas, obscurecem a luz que vem de Deus dentro de si mesmo. Então, esses seres trevosos e sombrios apenas conseguem ocultar e encobrir a luz de Deus que existe dentro deles, porque eles se alimentam, nutrem estas nuvens densas, pesadas e carregadas que ocultam, acobertam a luz de Deus dentro de si. E estas nuvens densas das trevas, elas agem como uma sombra enegrecida que oculta essa luz. Então é necessário que estas sombras, estas nuvens densas, tóxicas, pérfidas, nefastas e malignas das trevas sejam dissipadas, purificadas e iluminadas com a chama que vem de Deus, porque a chama da luz divina, ela pulveriza, ela dissipa essas trevas, estas sombras que ocultam a luz de Deus. Então, a luz de Deus é muito mais poderosa que as trevas. Para todos aqueles que desejam, então, se libertarem das trevas ou das sombras, permitam que a chama divina, a chama que vem de Deus, pulverize, queime, dissipe todas estas sombras tóxicas, densas das trevas. Permita que esta chama ilumine, que esta chama com a sua luz poderosa, ela desintegre todas as sombras das trevas, porque a chama que vem de Deus, a luz que vem de Deus, pulveriza, desintegra, dissipa tudo aquilo que é trevoso ou sombrio, porque a luz é muito mais forte. Se você acender uma pequenina chama de vela num recinto escuro, aquela pequenina chama de luz vai conseguir iluminar todo aquele ambiente escuro, porque a luz mostra toda a verdade. Saibam que neste momento, a luz do flash solar do Sol central de Alcione, que é o Sol central de nossa galáxia, ela penetra o planeta Terra com muita força, com muita potência. E esta luz que vem do flash solar do Sol central de Alcione está incomodando muitas pessoas. Muitas pessoas estão sentindo alguns sintomas físicos desagradáveis por causa da recusa, da resistência, da negação de se olhar para dentro. Então, muitas consciências envergonhadas se recusam a enxergar para dentro de si. E esta rebeldia, esta recusa, ela acaba gerando, então, sintomas desagradáveis no corpo físico. Por quê? Porque a luz está sendo impedida de fazer o trabalho que tem que fazer. Então, esta luz do flash solar do Sol central de Alcione vem para purificar, iluminar e mostrar toda a verdade, tanto dentro de nós como fora de nós. Esta luz vai mostrar toda a podridão, sujeira, lama
toxina, impureza, tudo aquilo que deve ser limpo, higienizado, purificado. Esses sintomas desagradáveis no corpo físico, que podem ser confundidos com doenças, são sintomas físicos passageiros. Porém, se eles não forem trabalhados de forma correta, identificados e transmutados, o corpo físico pode adoecer. Então, a negação, a recusa, a rebeldia de não se aceitar esta luz que vem do alto, fará com que muitos sintam estes sintomas desagradáveis no corpo físico, tá? Que poderá também acabar influenciando os corpos somáticos, energéticos, a mente, o espírito. Muitos espíritos estão se incomodando, né? Muitos espíritos estão se incomodando com esta luz, porque não querem se modificar, não querem olhar para dentro de si e encararem as próprias trevas internas. Então, esta recusa é por causa do ego, porque o ego, ele se melindra, o espírito não. Quem se melindra, quem se magoa, se chateia, é o ego, o espírito não. Então, as consciências mais esclarecidas, mais elevadas, procurarão fazer a reforma íntima e se modificarão para melhor. As consciências menos elevadas, que preferiram alimentar o ego de forma desenfreada, permitirão então que muitas emoções e sentimentos negativos interfiram neste processo. Então, muitas pessoas, muitos seres, né, incomodados com esta luz, procurarão então resistir. Esta resistência para se modificarem para melhor farão com que eles se sintam incomodados, se sintam doentes e sintam vários sintomas e sensações diferentes no corpo físico, porque não estão permitindo que a luz faça o seu trabalho. Então, esta resistência para se modificarem para melhor, este incômodo, esta recusa para não aceitarem a luz, farão com que muitos acabam então sentindo estes sintomas e sensações desagradáveis no corpo físico, porque permitirão que as emoções e os sentimentos negativos interfiram neste processo, permitindo que então a raiva, a fúria, o ciúme, a inveja, intolerância, intransigência, enfim, muitos sentimentos e emoções negativos aflorem. E este padrão de comportamento poderá também fazer com que espíritos obsessores interfiram neste processo. Então, tudo aquilo que pensamos, falamos, escrevemos e fazemos se constitui num padrão de comportamento, tá? Então, o pensamento, a fala, a escrita e as ações se constituem num padrão de comportamento. E um padrão de comportamento vai determinar também o seu padrão vibratório, o seu nível energético, que também vai determinar suas companhias espirituais e físicas, atraindo então companhias afins, né? Porque semelhante atrai semelhante, e como uma espécie de simbiose, né? Muitos processos obsessivos complexos poderão então serem firmados, né? E muitos então sofrerão reveses por causa destas interferências espirituais e físicas, por escolhas, né? Simplesmente por escolhas. O astro intruso, que está muito próximo de nossa órbita,
de nosso sistema solar, né? Muitos o chamam de Nibiru, outros chamam de o astro intruso, planeta vermelho, planeta chupão, Hercólobus, o monstro, né? Quiron, enfim, muitos nomes diferentes para designar este planeta, Nibiru. Nibiru, que é um planeta itinerante, que faz o seu trabalho higienizador, ou seja, por onde ele passa, ele faz o degredo, o exílio planetário. Isto já ocorreu em outras épocas da humanidade e também ocorre em outros planetas, tá? Então, muitos exilados já participaram de outras programações planetárias, ou seja, não existiram apenas os exilados de Capela, mas existiram também outros exilados de outros planetas, como está ocorrendo agora no planeta Terra, já ocorreu em Capela, na constelação de Cocheiro. Mas, neste momento, Nibiru, que é um planeta muito grande, com uma densidade mais pesada, ao se aproximar de alguns planetas, através do seu magnetismo, ele faz a sua limpeza, ou seja, ele suga almas, consciências, espíritos que estejam em sintonia, afinidade e conexão com as dimensões do planeta. Então, muitas almas, consciências serão tragadas, sugadas para Nibiru, de acordo com seu nível evolutivo, de acordo com o merecimento, enfim. Muitos espíritos, almas ou consciências serão deportados para Nibiru, mas outros espíritos, outras almas e outras consciências serão conduzidos e realocados para outros planetas, outros planos, outras dimensões. Vai depender do nível evolutivo de cada um. Tá? Nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo aquele que desencarna será encaminhado para o seu destino de acordo com o seu nível evolutivo. Muitos serão tragados, sugados para Nibiru. Outros serão encaminhados, realocados em outros planetas, em outros planos e dimensões, mais elevados ou menos elevados, ou como o nosso planeta Terra. Depende da evolução espiritual de cada um. Mas a aproximação de Nibiru, deste astro intruso, deste planeta, fará com que as emoções e os sentimentos dos seres aqui no planeta Terra se exacerbem, ou seja, as emoções e os sentimentos serão potencializados. Muitos entrarão em surtos, muitos surtarão. A insanidade tomará conta de muitos, mas muitos outros permanecerão tranquilos, confiantes, compreendendo o que está acontecendo. Muitos já se prepararam melhor e terão condições de encararem este momento com mais firmeza, porque souberam fortalecer suas estruturas, né? Então, existirão muitas consciências melhores preparadas, porque se prepararam, estudaram, obtiveram conhecimento, sabem o que está ocorrendo. Mas muitos outros que não foram atrás, não estudaram, não buscaram conhecimento, não saberão o que está ocorrendo, porque não buscaram, né? Enfim, muitos não entenderão o que está ocorrendo e poderão entrar em choque. Muitos surtarão. Por quê? A aproximação de Nibiru, deste planeta vermelho, deste astro intruso, a aproximação dele no nosso sistema solar vai potencializar as energias de todos nós. Não somente dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. Ou seja, quem estiver vibrando na luz, vibrará mais luz. Quem estiver vibrando nas trevas, vibrará mais trevas. Ou seja, as energias
serão potencializadas. A aproximação de Nibiru em nosso sistema solar fará com que as energias sejam exacerbadas. Então, muitos que estão vibrando na luz ficarão melhores, vibrarão mais luz, ficarão mais emotivas, sensibilizadas, procurarão se elevar mais. Aqueles que estão vibrando nas trevas piorarão, ou seja, nutrirão, se alimentarão de energias, sentimentos mais negativos, pesados. E como uma limalha de aço presa ao chumbo, ao imã, me perdoem, como uma limalha de aço preso ao imã, será atraído como chumbo, né, pesado, para as dimensões do planeta. Ou seja, quem estiver vibrando nas trevas será tragado, sugado para Nibiru ou para outros planetas também. Nem todos irão para Nibiru, mas muitos irão para Nibiru. Muitos. Outros não. Depende. Nós não sabemos quem irá e quem não irá, mas a espiritualidade da luz sabe. A espiritualidade da luz já sabe o destino de muitos, tá? Então, pode ser que alguns detalhes mudem. Pode ser que o planejamento se modifique. Pode ser que aquele espírito que iria para um lugar não vá. Pode ser que um espírito se redima, se melhore, se modifique e tenha o seu destino alterado, porque tudo pode ser alterado, tudo pode ser modificável. Então aquela alma, consciência, espírito que teria um destino certo, ele conseguiu por esforço próprio, por empenho, por vontade, né, se esforçou ao máximo para melhorar, pode ser que ele tenha alterado o seu destino e vá para outro lugar, ou permaneça aqui. Então tudo pode ser modificável. Mas a aproximação de Nibiru fará com que as energias sejam potencializadas e muitos sentirão também sensações e sintomas desagradáveis no corpo físico, porque quem estiver alimentando sentimentos e emoções negativos, destrutivos, sentirão no corpo físico sensações e sintomas físicos desagradáveis, sentindo-se doentes. Por quê? Porque os seres que estão vibrando nas trevas, que se alimentam de sentimentos e emoções negativos, somatizarão todas essas energias, e com a aproximação do astro de Nibiru, essas energias serão potencializadas. Muitos se sentirão mal, muitos seres adoecerão, muitos seres poderão inclusive desencarnar, tá? Então existirão desencarnes coletivos, existirão desencarnes coletivos em massa, muitos passarão mal, muitos seres terão surtos, morte súbita, passarão mal, terão acidentes ou se envolverão em acidentes, enfim, as energias serão potencializadas. Todos aqueles que estiverem vibrando nas trevas permitirão que essas energias sejam potencializadas, exacerbadas. Ou seja, tudo é lei de atração. Nós atraímos o que vibramos. Então, quem estiver vibrando nas trevas, atrairá as trevas. Quem vibrar na luz, atrairá a luz. Reconheça-se a árvore pelos seus frutos. Então, nós podemos ser os nossos próprios salvadores ou algozes, carcamanos, verdugos de nós mesmos. Nós somos os nossos próprios salvadores. Ou então, os nossos próprios algozes, né? Nós podemos nos curar ou podemos adoecer. Depende de nós, depende de nossa consciência. Mas esses sintomas desagradáveis no corpo físico, esses sintomas e sensações que são confundidas com doenças, porque existem muitas pessoas, muitos seres que não estão doentes, mas que estão sentindo sensações e sintomas desagradáveis no corpo físico.
Esses sintomas e sensações desagradáveis no corpo físico são passageiros, temporários. Porém, se não forem tratados, identificados e curados, poderão se converter em doenças. Depende muito do ser, porque se o ser alimentar uma emoção, um sentimento negativo por muito tempo, estas emoções e esses sentimentos somatizam no corpo físico e se transformam em doenças. Então, a doença, ela se instala no corpo físico porque o ser permite. Então, a doença só existe porque a consciência está doente. Uma consciência doente, infectada pelo vírus da maldade, ela adoece e adoece o corpo físico. Então, todas as doenças são criadas por nós. Ou seja, todas as doenças são causadas por nós, seres humanos, por consciências doentias. Então, a doença é uma criação de uma consciência doentia. Porque Deus não criou doença nenhuma. Deus é plenitude, prosperidade, abundância, amor, luz, saúde, de uma forma infinita. Então, nós podemos nos curar e podemos ser o nosso próprio Salvador, porque o mestre de todos os mestres reside dentro de nós. Lembre-se, somos seres divinos. Devemos elevar a nossa consciência para buscar a luz. E a luz e as trevas é um estado de consciência. Se você se imaginar que está no paraíso, você estará no paraíso. Se você se imaginar que está no inferno, você estará no inferno. Cuidado, a sua mente cocria, cria uma realidade, porque nós somos co-criadores. Nós, fractais de Deus, somos seres co-criadores. A nossa mente, ela plasma, modela, cria uma realidade. Se você pensar que algo é impossível, você torna aquilo impossível. Mas se você pensar que algo é possível, você torna aquilo possível. Se você trabalhar a sua mente, a sua consciência em algo, você tornará aquilo tangível no momento certo. Se você se imaginar como uma pessoa saudável, você se torna uma pessoa saudável. Então tudo depende de uma mente, de uma consciência. Jesus, o nosso mestre, ensina em sua obra As Cartas de Cristo como elevar a nossa consciência. Leiam. Além dessas interferências planetárias, existe também, né, o que chamamos de uma transformação em nosso código genético, em nosso DNA, né, como a reativação das 12 hélices ou fitas ou filamentos do nosso código genético, do nosso DNA. Porque o corpo humano, ele se transformará num corpo cristalino, né? Então o nosso corpo, que é constituído por carbono, passará a ser um corpo mais cristalino. Ou seja, para abrigar um planeta regenerado, é necessário uma consciência regenerada, ou seja, uma consciência mais elevada, né? Para que possamos permanecer num planeta regenerado, temos que ter corpos físicos regenerados também. Ou seja, uma consciência mais elevada, ela precisa de um corpo físico diferente. Um corpo físico diferente necessita de uma consciência diferente. Para que um corpo físico abrigue uma consciência mais elevada, o corpo físico precisa também passar por um processo de transformação. Então tudo está na programação de Deus. Os seres espirituais da luz e os extraterrestres da luz estão trabalhando nisto de forma gradativa. Ou seja, os corpos físicos do ser humano aqui do planeta Terra está se transformando gradativamente. Então, os irmãos extraterrestres da luz e a espiritualidade da luz estão trabalhando para a reativação das 12 hélices, fitas ou filamentos do nosso código genético, do nosso DNA, tá? Para transformar o nosso corpo físico de carbono num corpo físico mais cristalino, ou seja, mais sutil,
reativando as 12 hélices, filamentos ou fitas do nosso código genético, do nosso DNA, o corpo físico recuperará dons e talentos esquecidos lá atrás, em tempos imemoriais, tempos as quais na Atlântida muitas consciências já manifestavam essas qualidades e atributos, tá? Com a reativação das 12 hélices do nosso código genético, do DNA, será possível então resgatar faculdades mediúnicas perdidas, né? E capacidades psíquicas, mentais, físicas, energéticas e espirituais muito mais aprimoradas e elevadas, né? Ou seja, faculdades mediúnicas se tornarão melhores, né? Então, com a reativação das 12 hélices do código genético do DNA, o corpo físico alcançará um patamar muito mais elevado, né? Ou seja, a capacidade psíquica aumentará, capacidade mediúnica, capacidade física, energética e espiritual alcançarão níveis muito mais elevados, tá bom? Isso está sendo preparado de forma gradativa. Como Jesus já profetizava, né, os mansos e humildes herdarão a terra, ou seja, o nosso planeta Terra, que está dando seus passos iniciais para ser um planeta de regeneração, né, está saindo de sua condição de provas e expiações para se transformar num planeta de regeneração, necessitará então destas consciências mais elevadas num corpo físico mais cristalino, mais sutil e elevado, né? Então, lembre-se que também, quando eu digo que o planeta Terra já se encontra numa dimensão nova, em uma canalização, Lord Maitreya, que é um mestre ascensionado, disse que desde o dia 21 de dezembro de 2022, o planeta Terra se encontrava já em um estado de quinta dimensão. Então, o nosso planeta Terra, conhecido também como Gaia, já se encontra em quinta dimensão. E muitas almas e consciências já estão vibrando nesta dimensão, né? A maioria ainda vibra na terceira dimensão, outros estão adentrando, né, da quarta para a quinta dimensão, e muitos poucos estão acima da quinta dimensão aqui, tá? Então, o planeta que já se encontra em quinta dimensão dá seus passos iniciais para ser um planeta regenerado. Então, é notório toda esta transição planetária, todos estes eventos. Não então à toa que estamos vendo muitas naves extraterrestres nos céus, né? As naves dos nossos irmãos extraterrestres que estão nos céus estão dando suas boas-vindas e auxiliando a humanidade para resgatarem a crença nesta realidade, né? Então, as naves dos nossos irmãos estelares, né? As naves dos extraterrestres da luz estão surgindo por todo o nosso planeta, né? Os extraterrestres com suas naves estão aparecendo e surgindo em todos os lugares deste globo terrestre, em todos os países, nações, enfim, porque eles querem que a humanidade desperte para esta realidade, para esta crença, tá? As naves extraterrestres possuem inúmeras missões, trabalhos diferentes. Existem muitas naves de extraterrestres da luz que estão por aqui, na atmosfera planetária, auxiliando, né, muitas consciências. Então existem muitas naves de irmãos extraterrestres da luz que irradiam energias de amor, fraternidade, luz, compaixão, benevolência, caridade, inspirando e intuindo muitas consciências a agirem no bem. Existem muitas outras naves dos nossos irmãos extraterrestres da luz que estão resgatando muitas almas e consciências que estão desencarnando. Então, existem muitas naves menores e naves maiores, naves mães,
que estão participando do desencarne coletivo em massa. Então, muitas naves de irmãos extraterrestres da luz estão resgatando estes espíritos, estas almas e consciências destes desencarnes coletivos, tá? Então, muitos espíritos estão sendo arrebatados para algumas naves, né? Mas muitas almas, consciências e espíritos estão sendo recolhidos, né? Estão sendo recepcionados por muitas naves de muitos irmãos extraterrestres da luz. Então, estas naves de irmãos estelares, né? Destes irmãos que são extraterrestres da luz, estão cooperando, ajudando no desencarne coletivo, né? Recolhendo, acolhendo, recepcionando muitas almas e consciências, né? E direcionando-os, conduzindo-os, né? Para seus destinos, tá? Existem também muitas naves de extraterrestres da luz que estão em pontos fixos do nosso planeta, auxiliando na recuperação do movimento planetário e também dos polos magnéticos, tá? Existem algumas naves extraterrestres da luz, como a nave mãe Asígmos, que é uma nave mãe de consciência do Arcanjo Miguel, ou seja, Ashtar Shehan, que está num ponto fixo, assim como algumas outras, e elas estão tentando, de forma gradativa, recuperar o movimento planetário. Algumas naves de nossos irmãos extraterrestres da luz estão trabalhando para corrigir o movimento planetário, né? Assim também como os polos magnéticos que foram invertidos, né? Eles estão trabalhando nisto também, tá? De forma gradativa, de forma decente, com muita ordem, ética, decência. E também tem muitas outras naves extraterrestres da luz que estão fazendo contato com alguns. Existem muitas naves extraterrestres da luz que estão limpando a psicosfera e a atmosfera planetária de muitos miasmas e energias deletérias ocasionadas pelo pensamento dos seres humanos. Sim, a espiritualidade da luz, com o auxílio de muitas naves de irmãos extraterrestres da luz, estão limpando e higienizando a atmosfera e a psicosfera do planeta Terra de muitas energias negativas, miasmas provocadas pelo consciente coletivo, pelo pensamento da humanidade, porque a maioria ainda alimenta pensamentos negativos e deletérios. Enfim, como vocês podem ver, o trabalho é muito grande. Muitas naves de nossos irmãos extraterrestres da luz fazem um trabalho diversificado, né? Algumas naves, inclusive, têm a missão de capturar, né, seres trevosos, tá? Muitas naves de extraterrestres da luz, além de capturar muitos seres trevosos que querem atrapalhar o trabalho da luz, elas também estão conseguindo interceptar muitos ataques de muitos seres trevosos. Então, muitas naves de nossos amados irmãos que são os extraterrestres da luz já interceptaram muitos ataques militares e vão intensificar, potencializar esta proteção, tá? Então, se for preciso, eles vão interceder, tá? Então, assim, os nossos irmãos extraterrestres da luz, eles não interferem em nosso livre-arbítrio, eles auxiliam, eles ajudam. Então, os irmãos extraterrestres da luz, assim como a espiritualidade da luz, não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles permitem que nós façamos as nossas escolhas, porém, como eles não interferem, eles deixam que
muitas consciências façam suas escolhas. Porém, Deus não permite, por exemplo, que tudo seja feito. Deus dá o livre-arbítrio até um certo limite, né? Então, se for preciso, se for necessário, os nossos irmãos extraterrestres da luz e a espiritualidade da luz vão intervir, interceptar e parar qualquer tipo de ataque trevoso que poderá comprometer toda a humanidade, tá? Então, muitas naves extraterrestres da luz já interceptaram ataques militares, mísseis, bombas, enfim, e continuarão trabalhando de uma forma ostensiva, impactante, enérgica, para proteger o nosso planeta, porque Deus tem um planejamento para este planeta. Então, a espiritualidade da luz e os extraterrestres da luz estão aqui para ajudar e não vão permitir que as trevas façam o que eles querem fazer. Nem tudo é permitido. Se for preciso, eles vão intervir com força máxima. E como vocês sabem, a luz sempre vence. Então, com os nossos irmãos extraterrestres da luz e com a espiritualidade da luz, alguns draconianos, reptilianos, répteis, lagartos da luz estão participando deste projeto, porque muitos seres trevosos, arrependidos, conseguiram uma nova oportunidade. Deus concede sempre chances, oportunidades aos espíritos que se arrependem de forma sincera, que querem evoluir. Então, o mais importante é a intenção, é a vontade de querer mudar, se modificar para melhor. Então, alguns reptilianos, draconianos e outros seres que pertenciam à falange das trevas se redimiram, se modificaram, melhoraram e decidiram tomar uma decisão de trabalhar para a luz. Então, sim, alguns draconianos e reptilianos que se redimiram, se modificaram para melhor, estão trabalhando para a luz também. Precisamos saber identificar. Energia não mente, energia se sente. Tá bom? Existem muitas verdades desconhecidas por nós. Nós não sabemos de tudo ainda. Precisamos já comer muita grama, muito capim, para saber um pouquinho de quase tudo. Nem mesmo assim saberemos, porque espíritos que atingem níveis diferentes de perfeição, que são espíritos de luz, espíritos perfeitos, ainda não atingem a perfeição de Deus. Então, a evolução é infinita e eterna. Estamos sempre aprendendo, tá? Estamos aqui para aprender. Então, Torgo está aqui passando para mim estas intuições, estas informações. Pode ser que ele queira falar algo aqui. Vamos ver. Torgo, se você quiser falar algo, passar alguma mensagem, fique à vontade. Estou aqui à disposição. Vocês acham que sabem de tudo, não é mesmo? Como este médium aqui falou, é preciso estudar bastante. Vocês sabem um pouquinho só, mas vejo que muitos se esforçam diligentemente e se esforçam de uma forma louvável, com muita disciplina e empenho, o que é muito lindo de se ver. Existem muitas consciências aqui neste planeta que já conhecem muitas coisas importantes, buscam estudar, trabalhar, se modificar, enfim. Ficaria muito feliz se muitos de meus companheiros também se arrependessem e se modificassem para melhor, porque não há nada melhor do que trabalhar para a luz. Porque eu despertei, eu me arrependi. Um dia, cansado,
de servir às trevas, eu me cansei. Eu decidi então mudar. Decidi então que era muito cansativo tudo aquilo. Eu decidi me modificar. Busquei dentro de mim forças para encarar essas trevas internas e querer também me modificar, porque a luz me mostrou aquilo que deveria ser feito. Então, sim, arrependido, pedindo perdão, busquei então a minha elevação. Eu ainda estou evoluindo, estou ainda no começo, mas a minha vontade inquebrantável de evoluir é grande. Estou aqui com vocês para ajudar o trabalho da luz. Acreditem neste médium, acreditem nas minhas palavras. Existem seres que estavam nas trevas como eu, que se redimiram, se modificaram e querem então trabalhar para a luz, porque um milagre aconteceu. Como este médium disse, a energia da verdade muito forte no planeta conseguiu despertar muitas consciências, e todos nós, observando atentamente o comportamento de cada um, a gente acaba fazendo nossas escolhas. E graças a Deus eu soube escolher o caminho certo. Através da ajuda de muitos, consegui também fazer uma sábia decisão, não é mesmo? Daqui para frente, eu vou me empenhar ao máximo para melhorar a cada dia e também ser um instrumento da luz, porque agora, do lado da luz, tenho condições de ajudar e passar tudo aquilo que eu sei para meus amigos e irmãos da luz. Contem comigo, porque sou mais um guerreiro da luz que está empenhado em ajudar os terráqueos a se elevarem. Acreditem, todos nós temos porcentagens diferentes de luz e de trevas. Eu não permiti que as porcentagens de trevas dominassem o meu ser, porque, como este médium falou, todos nós somos um fractal de Deus. Eu entendi, eu compreendi e decidi então vir para a luz. Então, por decisão própria, eu quis aumentar, potencializar estas porcentagens de luz dentro de mim, agindo no bem, no amor, na luz. E como um guerreiro que sempre fui, agora vou batalhar em nome da luz, ajudando meus irmãos, meus companheiros a superarem estas trevas internas para a libertação total destas mazelas. Confiem, é possível. Arrependam-se verdadeiramente. Busquem o perdão. Se perdoem. Perdoem a todos aqueles que prejudicaram você algum dia. Busque o perdão de todos e perdoe a todos, independente de quem seja. Busque o arrependimento e o perdão. E acima de tudo, busquem amar, porque esta energia, o amor, é o que move o universo. É a energia mais poderosa que existe, porque vem de Deus. Demorei um pouco para compreender, mas depois que eu compreendi, eu despertei. Despertei de um grande sono e agora eu resolvi acordar de vez, trabalhar de uma vez por todas para a luz. E agora, como uma espécie de vício bom, quero permanecer na luz e servir a Deus, porque não há coisa melhor do que fazer o bem. E como um guerreiro, me empenharei ao máximo para fazer o bem. E todos nós nos empenharemos também para trazer nossos irmãos para a luz, porque todos nós temos direito a novas oportunidades. Existem consciências adormecidas nas trevas em todas as raças, espécies de seres de outros planetas. Existem muitos outros
seres extraterrestres de outros planetas que estão adormecidos nas trevas. Mas é possível que muitos deles despertem e escolham vir para a luz, como eu fiz. Como os Exus, eu também agora vou trabalhar para o lado da luz, com força, ajudando as consciências a se elevarem. Agradeço muito pela oportunidade. Virei mais vezes. E acreditem neste médium. Aos poucos ele melhorará cada vez mais. E eu poderei também me comunicar com outros. Não tenham preconceito. Não alimentem preconceito nenhum, discriminação nenhuma, de nenhum gênero ou espécie. Abram suas mentes. Vejam que todas as espécies de seres vivos existentes neste planeta se constituem em uma preparação para suas consciências. Todos os seres vivos, animais, insetos, mamíferos, todos os animais da terra, do ar, do mar, todos os seres vivos, todos os animais de todas as espécies são um preparativo para que as suas consciências entendam e compreendam que todos os seres que aqui existem na natureza, eles também existem em outros planetas, só que de outras formas, humanoides. Sim, todos os animais existentes neste planeta, eles se revestem de uma outra roupagem, mas em uma forma humanoide. Existem muitos seres extraterrestres de várias raças e espécies iguais aqui no reino animal de vosso planeta. Então, olhem para os seres vivos e os animais com respeito, amor, consideração e valorização, porque Deus, em sua sabedoria, deixou para vocês uma espécie de capacitação, reflexão, e treinem, estudem e vejam no seu próximo você mesmo, porque todos nós somos fractais de Deus. Todos nós, todos os seres são fractais da fonte divina e criadora. Me despeço aqui e agradeço muito a todos vocês pela oportunidade. Agradeço muito a Deus pela oportunidade que me foi concedida. Que todos vocês sejam abençoados por Deus, o Todo-Poderoso. Que o Mestre Jesus, o nosso grande mestre, que está liderando aqui o trabalho espiritual em vosso planeta, inspire a todos a agirem no amor, como ele sempre preconizou. Gratidão imensa e fiquem na paz, na luz e no amor de Deus. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos por acompanhar este vídeo até aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Agradeço muito a Deus, a espiritualidade da luz, aos mestres ascensionados. Agradeço muito a Torgo pela canalização. Agradeço muito a Deus por esta oportunidade maravilhosa e que possamos então meditar, refletir sobre tudo que foi dito aqui hoje, não é mesmo? Todos nós somos irmãos, independente da raça, etnia, espécie, cultura, tradição. Todos nós somos irmãos, todos nós viemos da fonte divina e criadora, ou seja, Deus está em nós, nós estamos em Deus. Como Torgo falou, todos nós somos fractais de Deus. Se nós fizermos mal para algum irmão, estaremos fazendo mal para nós mesmos. Se nós tivermos preconceito com algo ou com alguém, estaremos tendo conosco também. Que possamos elevar nossas consciências como Jesus nos ensinou, amando mais, perdoando mais e
manifestando a nossa consciência divina em nossas ações, né? Expressando nossas virtudes e qualidades divinas e sendo Deus em ação, manifestando sua luz, né? Enxergando o todo como uma coisa só, né? Fazemos parte do todo, né? Muito obrigado, meus amados irmãos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.